E hoje, como podem ver, vou ter aqui um convidado especial. Ele ainda não aparece na imagem, ele vai ter que carregar aqui no botão mágico para o vermos, mas esta fotografia dá já para perceber quem é. De facto, vai ser aqui um nome importantíssimo. E aí está ele. Aceitou o meu convite de forma rápida, o Eduardo Carpinteiro Albino. Tem um nome que diz praticamente tudo, não diz tudo porque ele é que vai nos explicar um bocadinho do que está a fazer em 2022, mas o Eduardo aceitou o meu convite essencialmente para nos falar de competição automóvel. Acho que é esse o tema dos próximos minutos, sendo que é inevitável falarmos do Campeonato de Portugal, das novas energias e que está a chegar ao fim. Vamos para a prova definitiva, para a decisão do título, precisamente aqui próximo de Évora, em Reguengos de Monsaraz, muito em breve. Mas para já o Eduardo está connosco para, no fundo, conhecermos um bocadinho mais do seu percurso. Era inevitável, pedimos aqui alguns minutos sobre o passado, mas eu acho que o próprio passado fala por ele próprio com este nome. Por isso, Eduardo, eu vou-me calar, vou-lhe perguntar só se era inevitável estar no desporto motorizado devido ao histórico todo que tem por si e no ADN. Bem-vindo, Eduardo. Antes de mais, muito boa noite a todos. Claro que era imprescindível eu estar aqui ligado aos automóveis. Eu cresci no meio dos automóveis com o meu pai, sempre a acompanhá-lo, muito jamais na altura, não como piloto, porque ele foi campeão em 70, eu nasci em 71. Da época dele correr, já só me lembro quando começou, no início do todo o terreno, que ainda fez umas provas, mas aquilo para ele já era brincadeira, não é? Já não era provas à série. Isso, provas à série foi no início dos anos 70, e daí eu era muito pequenino, pouco me lembro dessa altura. Mas realmente sempre vivi no meio dos automóveis, a acompanhar os automóveis. O meu sonho sempre foi correr e fazer ralis. Só fiz um ano, consegui. O dinheiro nunca foi muito, mas com o meu pai ainda consegui um anito fazer ralis. Fiz iniciados um ano, em 94. Ele achou que eu não tinha os requisitos todos para o que ele queria, que ele também era muito exigente com os seus pilotos, e eu, comigo era mais exigente ainda do que com os outros, não é? Claro. E de maneira que só consegui fazer um ano, ainda tentei ver se arranjava apoio para voltar, depois não voltei, já nessa altura comecei a navegar o meu pai, primeiro no Rally dos Veteranos, que era uma coisa que havia na época, e comecei assim a ter contacto com a regularidade. Primeiro nos veteranos, depois a navegar o meu pai no Gordini, um carro com que ele ganhou o primeiro Rally de Portugal, que ainda está na família. E comecei a navegar o meu pai no Gordini e na volta a Portugal, na altura, só fazíamos uma prova por ano. E pronto, e depois o meu pai deixou-nos muito cedo, já fez 20 anos este ano. E depois surgiu a oportunidade de, para além de ficar com o Gordini na altura, de recuperar o Saab com que ele tinha sido campeão nacional. E foi nessa altura que me dediquei mais à regularidade como piloto. Na altura havia a Classic Cup, organizada pelo Paulo Almeida, que também é quem organiza agora o Campeonato de Novas Energias. Quer dizer, quem organiza é a federação, mas ele é o promotor. E ainda ganhei umas coisas nessa época. Depois, o problema foi sempre a falta de apoios e dinheiro para conseguir correr. Dediquei-me mais à navegação na regularidade, que era onde eu tinha começado a navegar o meu pai. Devo realçar que aí, quando passei para o volante, tive muito bons navegadores na altura, com quem aprendi imenso, porque realmente uma pessoa estar sozinha a fazer sempre como é uma pessoa, que era como o meu pai. No fundo tinha as minhas rotinas, mas às vezes convém perceber que há outras rotinas e há maneiras de fazer melhor. E aprendi bastante. Passei navegador, fui navegador durante vários anos na regularidade, porque realmente são as provas, e regularidade, estamos a falar de regularidade em carros históricos, não é? Em carros antigos, em clássicos. Porque a regularidade é aquela modalidade que se pode fazer em qualquer tipo de carro. Podem ser históricos, atuais. Como não são provas de velocidade, conseguimos, e com médias que não são muito puxadas, depende das estradas, conseguimos fazer isto sem medidas de segurança, o que também vem facilitar, em termos de custos, todo o que é este tipo de provas.
E que vai Mas trazer naturalmente aqui um apoio para as modalidades onde está agora, no caso concreto destas novas energias. Mas continua, Eduardo, desculpa, interrompi-o sim, sim. Entretanto, depois dos anos em que fui navegador, e gostava muito de fazer o Rally Portugal Histórico, mas eu sempre enjoei. E Ah, tomava compromissos para o enjoo, como a maior parte dos navegadores toma. Começo a falar com vários e afinal todos tomam. há vários truques segundo que se percebe, há pastilhas, há medidas, há É no não coisa. olhar para a estrada, há vários truques, mas Pois, sempre foi à base de comprimidos. Mas aquele típico Vomidrino, não é? sim, Às vezes eu quase decidi devia ser patrocinado pelo Vomidrino, que eram 9 por dia. exatamente. Mas às tantas deixou de me fazer efeito. Às tantas eram espanhóis, que o princípio ativo era o mesmo, e sentir-me desmaiar dentro do carro já não tinha piada nenhuma. Deixei-me da navegação, quase que me reformei um bocadinho. Na altura, na Federação, pediram-me para ser observador ao campeonato de regularidade, que ainda fui durante 2 anos, onde já me via reformado da vida de piloto ou de navegador, e estava como observador e como comissário desportivo, que também me deu muito gozo e também aprendi muito, estamos sempre a aprender. Mas Mas depois com mais surgiu, trabalho de casa, teve de curar todas as regras, todos os apontamentos, que é para depois mas eu já poder fazer o seu decorava. relatório. Ah, já tinhas Eu decorado, já ok, ok. decorava. Ó Gonçalo, eu para além disto tive muitos anos ligado aos tempos no todo o terreno, com a equipa da Mitsubishi, com o Miguel Barbosa, os títulos foram muitos aí, e eu estava numa função em que eu tinha que saber os regulamentos todos. De maneira que eu já conhecia os regulamentos, se calhar ler com um bocadinho mais atenção algumas coisas, porque claro que a maneira como o organizador está a olhar para o regulamento não é a mesma que o concorrente está a olhar. Temos ali algumas nuances, há coisas que uma pessoa dá mais de realce e que tem mais importância do que outras, conforme as várias perspectivas de quem está na prova. Mas depois disso tudo, surgiu o Paulo Almeida, convidou-me para ser comissário desportivo da primeira prova em Portugal de Novas Energias, e eu achei a ideia fantástica, porque realmente conseguimos aqui uma maneira de divulgar o carro elétrico, de mostrar que o carro elétrico é mais do que um citadino, ainda tem muitos problemas de carregamento, mas as coisas têm evoluído muito depressa e onde evoluir muito mais. E achei que era uma ótima maneira às vezes vemos 1, 2 carros elétricos, e aquilo, para além de ser uma prova, é uma mostra de carros elétricos, vermos ali os carros todos elétricos, todos aqueles que já conseguem ser mais que um citadino, não é? Para fazermos uma prova desta já não pode ser um carrito qualquer elétrico, já tem que ser aqueles que já fazem mais alguns quilómetros. E achei a ideia ótima, logo na altura fui buscar o Nuno Serrano e o Berardo, fiz contactos com a Renault, me dava bem com eles, para formar a equipa, e foi assim que começou nos primeiros anos. O ano passado, quando surgiu o campeonato, houve aqui vários segundos e terceiros pilotos da equipa, mas eu achei sempre o Nuno e o Alexandre os mais profissionais dentro dos amadores que nós somos, não é? E sempre gostei muito deles e disse, precisamos de um segundo piloto. E foi quando o Alexandre Berardo disse, Eduardo, mas porquê é que não vens tu para segundo piloto? E eu, na altura, tinha tido ali uns desaguisados com a Federação, não estava como observador, disse, olha, por que não? E pronto, e comecei, voltei a sentar-me no lugar de piloto. Acho que rejuvenesci uns anos, não é? Certeza. Porque sentir-me ali outra vez piloto rejuvenesci um bocadinho. E tem corrido muitíssimo bem. E como é que foi a escolha do modelo, a marca, já percebemos que não, é com a ligação que Já tinha a tínhamos, Renault. já tínhamos a ligação à Renault. Na altura era o Zoe, o ano passado era o Zoe. Este ano ainda pensámos em mudar para o Megane, mas enquanto o ano passado também havia aqui questões internas também da Renault, porque o ano passado havia carros elétricos, havia em abundância, não é? E então cada prova era um carro diferente, era um carro que tenho lá no parque de imprensa, era o que nós usávamos. Este ano, com o problema que há de não haver carros, e há muito menos carros, nós temos 2 carros mesmo
E qual é a razão? Deixe-me interromper o Eduardo e perguntar. Tem a ver com aqueles fatores que todos nós conhecemos exteriores a Portugal, Sim, à conjuntura sim, internacional, sim. as peças? Às peças, aos chips, essas coisas todas, a falta de produção que há, e a economia ter retomado um bocadinho, quer dizer, agora está outra vez em baixo, não é? Por causa de outros fatores, mas e houve ali assim, há poucos carros elétricos para entrega, as listas de espera são enormes, e então nós tivemos este ano 2 carros dedicados para fazerem o campeonato, que foram logo decorados na primeira prova, e é assim que estão. E por isso acabámos por ficar com os Zoes o tempo todo, porque nesta altura do campeonato já devíamos estar de Megane, não é? Mas como também há tão poucos carros, resolvemos este ano manter E é o os carro Zoes até ideal ao para fim. este tipo de competição? Pergunto-lhe eu agora, olhando mais em detalhe para a Oh, competição. Gonçalo, eu já estou tão feito ao Zoe que já não me apetece guiar outra, não é? Já o conheço tão bem. Não é não apetecer, porque também acabei por nos Açores usar o Dacia, o que foi uma aventura, mas isso são histórias, tínhamos aqui muitas histórias para contar. É que o Fica para Dacia tem um reguengos, terço, tem para um terço da contar. potência do Zoe, não é? É um bocadinho diferente. Embora Claro, seja claro. elétrico, é um bocadinho diferente, mas isso. E como é que tem corrido o campeonato, então, com o Zoe? Gonçalo, desde o ano passado que nós começámos dentro da equipa, realmente ganhamos as provas todas, ou um ou outro, e realmente tem sido engraçado porque começou na primeira prova, que foi o Eiras Eco Rally do ano passado, que eu tinha o número 26, e então puseram-me o número cá para trás, e claro, apanhei ali à minha frente, iam todos aqueles que já tinham feito o Eco Rally, mas não percebiam nada daquilo. Na noite de Sintra aquilo foi muito complicado, levamos penalizações grandes, ultrapassei 4 concorrentes no troço, foi muito complicado, aí ganhou o Nuno Serrano. Depois, em Proença, ganhei eu. Depois, a última do ano, ano passado foram só 3 provas, ganhou o Nuno. Este ano foi sempre alternando. Este ano comecei eu a ganhar, depois ganhou o Nuno, ganhei eu, ganhou o Nuno, ganhei eu. Agora, para Reguengos, pela ordem era ele que devia ganhar, não é? Mas nós E não não há é, ordens para isso, tem não há sido só por ordens para acaso. isso. Nenhuma destas provas foi feita para ser assim. Calhou, simplesmente calhou. Eu também gostava muito de ganhar os Açores. Primeiro porque gosto muito dos Açores. Fui muitas vezes ao Rally dos Açores com o meu pai a acompanhar a equipa Renault na altura, o Miguel Campos, o Armindo, isso tudo. Fui muitas vezes aos Açores. Gostava muito de ter ganho o primeiro Rally dos Açores. Não ganhei por um segundo. Acontece. Por um segundo ganha, E por o um que é segundo que, perde. e o que é que pode ser feito em Reguengos para quebrar o enguiço, para ser agora, neste caso, o Eduardo a ganhar e ser campeão? Gonçalo, É nós... o tal segredo que não se pode revelar, que é para o inimigo também não ficar o inimigo Não, atrás. dentro da equipa, partilhamos tudo, treinamos em conjunto, partilhamos a informação toda, mas depois somos os principais adversários um do outro, não é? Aliás, vamos os dois para Reguengos, aquilo é um mano a mano, não é? Porque só nós é que podemos ser campeões, nós já garantimos o Exato. primeiro e o segundo lugar do campeonato. Agora, quem é que vai ser o campeão e o vice-campeão? Até porque é diferente em termos de pilotos e navegadores, isso é o que nós vamos decidir. Porque houve uma prova que eu fiz com o João Soroso e não foi com o Zé Carlos Figueiredo. A minha vitória do ano passado e deste ano foram as duas de Proença, foi com o João Soroso. Portanto, o Zé Carlos aí precisa de ficar à frente do Nuno Serrano para sermos os dois dentro do carro campeões. Okay. Mais um aliciante aqui para a prova de Reguengos. E Sim. o que há para dizer nesta altura, Eduardo, sobre o campeonato? O campeonato já está em velocidade de cruzeiro, está a conquistar novos participantes, como este ano o time Prolama, o Carlos Silva, por exemplo, que esteve aqui connosco e que esteve aqui a explicar as razões desta aposta também radical. O que é que há a dizer por este campeonato, deste ano? Vamos falar só deste ano de 2023. Este ano, eu acho que, falando dos 2 anos que houve o campeonato, a divulgação tem vindo a aumentar e muito, bem como o interesse também de toda a comunicação social, e o exemplo mais flagrante disso tudo é eu ter sido convidado aqui para falar com o Gonçalo. Independentemente, eu queria tê-lo aqui, mas é juntar o útil ao agradável, obviamente, porque vai quase regressar ao Alentejo, vai estar aqui bem perto e, obviamente, é importante falar disso. E a minha família é de Elvas, de maneira que
Estou quase em casa, um bocadinho mais acima. Exatamente, exatamente. O Alentejo diz muito. Mas o que é que há de atrativo, que eu lhe pergunto, para vir trazer tantos concorrentes e tantos modelos diferentes, porque é possível ver outras marcas também interessadas na divulgação. Eu gostava que houvesse mais, porque aquilo que nós fizemos, nós na equipa, e que o Carlos Silva também começou a fazer, é que começámos a perceber que para este campeonato, que não é caro, é um campeonato barato, e que há muito interesse de muitas marcas em apoiar. Cada vez há mais carros elétricos, não é? Dentro da regularidade, nos clássicos, aqueles veículos poluentes e tal, ninguém quer estar associado àquilo. E a divulgação é muito menor do que é aqui nos elétricos. De maneira que eu acho que se houvesse mais carolas como eu e como o Carlos Silva que se dedicassem a tentar arranjar apoios, conseguimos ter aqui mais concorrentes ainda e com mais qualidade. Não desvirtuando os que cá estão, porque muitos deles nunca tinham feito provas. Temos aqui muitos que são os associados da UVE, que é a Associação dos Veículos Elétricos, de Utilizadores de Veículos Elétricos, que nunca tinham feito uma regularidade. E eles estão cada vez mais próximos. Estão cada vez a melhorar mais e a fazer melhores provas. Mas, claro que ainda falta um bocadinho. Eduardo, e como é que caracteriza este campeonato? É mais velocidade? É mais regularidade? É mais eletricidade? Explique-me. Este campeonato, neste momento, é só regularidade. É só regularidade. Vamos ter uma coisa engraçada na prova de reguengos. Vamos ter uma super especial no final. Quer dizer, isto sendo carros sem... Os carros são perfeitamente carros de série. Não têm nada, não têm... Nem sequer é permitido pôr uma sonda à roda para fazer melhor as medições. É tudo por GPS. É tudo coisas que se podem tirar e pomos com ventosas no vidro aquilo que precisamos ter. No fundo, os carros são perfeitamente de série. E quando temos os carros de série, não podemos estar a fazer provas de velocidade, não é? Senão vamos a dizer, então faltam roll bar, medidas de segurança, capacetes, fatos, tudo, não é? O que encareceria muitas provas e que também perdia este também interesse destas provas, que é mais uma coisa também para ligar aqui o passado ao presente e ao futuro, é que as provas, os ralis começaram nos anos 50 com provas de regularidade e não havia cá medidas de segurança, ia-se buscar o carro ao stand e ia-se fazer os ralis. No fundo estamos aqui a buscar um bocadinho o espírito do que era no início dos ralis em Portugal. Agora, não podemos pedir aqui grandes coisas de velocidade, mas acho muita piada, era isso que eu estava aqui a pegar ainda há bocadinho, que nesta prova de reguengos vamos ter uma super especial no Redondo, no domingo. Sem puxarmos muito e sem ser uma prova de velocidade, acho que se pode fazer alguma coisa engraçada até para dar mais espectacularidade à coisa, porque ver ralis de regularidade é a maior seca que há, não é? Há uma zona ou outra que temos que acelerar, mas é preciso saber qual é que é a zona e qual é que é a média que vamos ter. Como as provas são secretas, nunca sabemos. Agora no Rally de Lisboa havia 2 ou 3 zonas dessas, que era um gancho à média de 50, claro, ninguém faz um gancho à média de 50. Temos que fazer o gancho e depois recuperar para voltar a apanhar a média de 50. E aí tínhamos que acelerar um bocadinho. Mas é pontual, porque o que nós temos é que andar ali precisos e passar no segundo exato e fazer o maior número de zeros possível. Muito bem. Um aliciante extra, então, para a nossa prova alentejana destes veículos das novas energias. Eduardo, naturalmente, para este investimento da sua parte também estar presente com a Renault, é natural que sejam necessários alguns parceiros e algumas entidades que merecem aqui um agradecimento, porque não aproveitar agora, Eduardo, sim. Aí na camisola, os dois grandes, sim, neste caso a Renault e o combustível. A Renault e a Priu, mas a Priu que tem uma grande ligação também às novas energias e à componente elétrica. São os nossos parceiros desde sempre e este ano também a Fidelidade, Companhia de Seguros, e o ACP, duas entidades com que eu colaboro, que este ano também resolveram apoiar aqui o projeto, e também o Elétrico, Cascais, que é o município de Cascais, e a Edgeline, os arquitetos, que são os 3 parceiros mais pequenos do nosso projeto. Muito são bem, todos tão importantes como os outros, claro. Tão importantes como todos,
E são com estes que vamos tentar montar um projeto para o ano que vem. É isso que eu Ainda ia não perguntar, há. a terminar, o que é que está ainda na sua cabeça? Continuar com a ligação aos elétricos? Vejo que se está a realizar, que se sente feliz nesta competição. É isso que vai acontecer em 2024 ou ainda haverá Eu, aí algumas este ano, eu e o Zé Carlos temos feito uma equipa muito, muito forte. Acho que. E o Nuno Serrano e o Alexandre também, este ano não têm estado tão, tão precisos como é habitual, principalmente agora no Rally de Lisboa, que não nos correu bem, mas são os nossos grandes adversários e temos aspirações a poder fazer mais alguma coisa. Gostávamos de repetir o campeonato, porque o campeonato está cada vez, como já referimos, a aumentar a sua divulgação, a ser mais interessante, e acho que. E a receber espanhóis também, no caso? Mas a nossa ideia era fazer algumas provas para o ano em Espanha e se conseguirmos o Monte Carlo. Também há um Monte Carlo de carros elétricos, foi agora há 15 dias. Sei que é uma prova complicada. Já me disseram, não penso que vais lá no primeiro ano para ganhar. O primeiro ano é para aprender, mas ainda quero ir lá ganhar uma vez. Vamos ver se consigo. Muito bem, porque não? E levar, de facto, o apelido de Carpinteiro Albino, obviamente, até de regresso a estas provas internacionais que deixaram marca, de facto, e aqui fica a homenagem pequena, obviamente, para aquilo que foi o contributo do pai para os ralis nacionais e internacionais, mas fica aqui o meu agradecimento por aquilo que foi feito, uma modesta homenagem. Da minha parte, Eduardo, marcamos encontro em Reguengos. Até lá, prepare bem então esta prova, a prova decisiva. Vamos ver se quebra o Preparamos início. sempre. Preparamos sempre em conjunto na equipa e depois vamos tentar fazer o nosso melhor e vou tentar ganhar esta última também. Tirar a sorte Gostava não muito. está de maneira nenhuma posto em cima da mesa. Tem que ser mesmo no terreno que vão decidir as coisas. Por isso, Claro que sim. sejam bem-vindos, neste caso ainda mais alentejano como é Delvas. Seja bem-vindo, claro, aqui ao nosso Alentejo, Évora, Reguengos, portanto, vai ser muito gosto que vamos ter em recebê-los. E da minha parte agradecer também por aquilo que tem feito. Um grande abraço e encontramos em Reguengos. Muito obrigado. Muito Uma obrigado. boa noite e obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado.